Muito boa tarde, emocionada, muito emocionada. Primeiro pelo resultado e segundo por estar a fazer parte deste momento único da nossa organização. É de facto um marco que vai ficar para a história da OMA. Portanto, só fazer parte deste momento já é uma grande satisfação para nós. Queria aproveitar para parabenizar as outras duas camaradas, a camarada Carlota e a camarada Lourdes Caposso, pela coragem, pela determinação e pelo comprometimento apresentado em termos livremente abraçados esta iniciativa da nossa organização. Vamos continuar a trabalhar com firmeza, com dedicação e com força, tudo em prol da nossa organização e principalmente em termos do nosso partido. Sempre sob a firme liderança do camarada João Lourenço, nosso presidente. Muito obrigada. Muito obrigada.